de Deus são infalíveis. Infalível é aquilo que não pode falhar. As promessas de Deus não falham. Por que as promessas de Deus não falham? Por algumas razões, eu vou dizer apenas duas ou três. A primeira, as promessas de Deus não falham porque Deus é fiel. A Bíblia diz em Hebreus 10:23 que fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Se fiel é o que prometeu, suas promessas não falham. Segundo, as promessas de Deus não falham porque Deus é suficientemente poderoso para fazer tudo que promete. Tudo que Deus prometeu, Ele tem poder de fazer. Não existe impedimento. Eu posso fazer promessas, mas depois eu posso pedir desculpas, porque eu posso tentar recursos, não conseguir, e vou ter que me desculpar com as pessoas para as quais eu prometi, porque me faltou força, me faltou recurso, me faltou poder. Mas Deus não. O que Deus promete, Ele tem poder de fazer. Por isso a Bíblia diz em Romanos 4:17 por diante, que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque ele era consciente de que Deus é poderosíssimo, poderoso para fazer aquilo que havia prometido. Então, o que Deus prometer, Deus faz. Logo assim, as promessas de Deus são infalíveis. Digam amém. Amém. Todos conhecem que Jó disse: bem seria que tudo podes, e nenhum dos teus planos, pensamentos, desígnios, vontade, propósito, desejo, nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Impedido. Deus faz tudo o que Ele quer. O que Deus intentar fazer, Ele faz. Diz o Salmo 115:3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que Ele apraz. Não há impedimento para Deus. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser fazer. Amém, irmãos? Então as promessas de Deus são infalíveis. Mas a gente precisa também da nossa parte, recebendo de Deus uma promessa, a gente precisa cumprir alguns propósitos. Lembrando, precisamos cumprir ou dar alguns passos, como queira dizer, para facilitar a acessão ao assunto. Mas é preciso também a gente entender que tem promessas de Deus que não dependem de tempo. Tem promessa de Deus que não depende de tempo. Entendeu? Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus, não depende de um tempo. Não depende de um tempo. Porque se dependesse do tempo, eu já vi pessoas aceitar Jesus e chegar aqui na frente e Jesus batizar. E eu conheço pessoas que ficam todo o tempo e Jesus não batizou. Minha mãe foi uma. Criou todos os filhos da igreja, Jesus batizou todos com o Espírito Santo, todos os filhos dela são pastores, e Jesus não a batizou com o Espírito Santo. E é uma mulher santa, crente, fiel, tem alguns irmãos aqui que conheceram muito bem. E eu já vi pessoas aceitar Jesus e ele batizar na hora. A pessoa às vezes nem conhece o que é batismo com o Espírito Santo ainda. E Jesus batizou. E é uma promessa. Jesus disse que é a promessa do Pai. Tendo recebido a promessa do Pai, aí veio a operação, o batismo com o Espírito Santo. Mas há promessas, a maior parte das promessas de Deus, elas requer tempo e condição da nossa parte. A gente precisa atender algumas exigências da parte de Deus para que a promessa se cumpra. Algumas delas são: primeiro, ao receber de Deus uma promessa, a gente precisa crer na promessa de Deus. Abra a Bíblia em Hebreus, por gentileza. Hebreus, capítulo de número 12. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Vejam comigo. Seis e 12. Vejam só. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, como é que diz aí agora? Pela fé. Primeiro, a primeira coisa que é exigida aqui é a fé. Se Deus fala, a pessoa não acredita, como Deus vai fazer? A gente precisa crer nas promessas de Deus. Precisamos crer no que Deus fala. Diga bem por isso. Então, imitando aqueles que pela fé, primeiro, creem.
promessa de Deus não é dada baseada naquilo que a gente tem. A promessa de Deus não é dada para nós baseada naquilo que a gente é, no sentido de capacidade. Nunca. Dificilmente Deus promete uma coisa que tem capacidade. Geralmente Deus promete a quem não tem. Por exemplo, Deus prometeu um filho a Abraão quando ele e Sara não podia. Entendeu? Porque eu vou dar um exemplo bem prático. Deus vai prometer um carro a quem pode comprar dois. Deus vai prometer um carro a quem tem condição de comprar uma agência. Não tem sentido a promessa, porque a pessoa tem condição. Geralmente Deus faz uma promessa a uma pessoa que não tem condição de nada, o mínimo. E Deus surpreende a pessoa com uma promessa, dizendo: vou eu fazer isso. Aí você se espanta, mas como? É aí que tem que entrar a fé. Crendo na fidelidade e no poder de Deus, de cumprir aquilo que Ele está dizendo. Deus disse a mim muito cedo que eu ia ser missionário. E eu acreditei na promessa. Eu estava reunido numa reunião de oração uns 30 anos atrás, ou mais de 30 anos, há uns 35 anos atrás, numa casa, sentado com os irmãos conversando, e Deus disse a mim: você vai ser missionário, estuda inglês, leia bons livros, se prepare com a leitura bíblica, porque vai ser missionário. Se passaram 20 anos mais ou menos. Em 2004 eu fui enviado para a África do Sul como missionário. E eu não esperava mais que eu iria. Eu não tinha mais esperança que ia, no sentido assim, eu não alimentava mais isso. Mas a promessa foi feita lá atrás. E o Deus que promete, não esquece, não desiste. E não havia a mínima condição para eu ir, mas eu fui. Então, irmãos, Deus faz, mas a gente precisa crer na promessa de Deus. O que foi que Deus te prometeu? Ah, pastor, Deus me prometeu algo tão grande que eu nem acredito. Você está medindo o tamanho da fé pelo seu tamanho. Você tem que, aliás, o tamanho da promessa pelo seu tamanho. Você tem que medir o tamanho da promessa pelo que Deus é. Não é pelo que você tem, é pelo que Deus é. E aliás, a Bíblia diz em 2 Coríntios 1, 20, 21, que quantas promessas já de Deus tem em Jesus o sim e o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém, irmãos? Então, primeiro, crer na promessa de Deus. Vejamos o versículo, versículo 12 ainda, do capítulo 6, vejam só: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé, e o que mais? Paciência herdam as promessas. Para que paciência? Para que paciência? Para atravessar o processo, o caminho da promessa. Tem muita gente que se atrapalha e não consegue alcançar as promessas de Deus, porque elas creem que Deus falou, mas elas não têm paciência suficiente para esperar o tempo da promessa. Entendeu? Ministerialmente falando, já que a gente está numa reunião ministerial, quantas pessoas que recebem de Deus promessa ministerial e se agonia, perde a cabeça, se revolta contra o seu pastor, se revolta contra o seu dirigente, porque aquele ali foi, ele não foi, ele tinha promessa, o outro não tinha. Irmãos, quem tem promessa de Deus não precisa se preocupar com isso. É permanecer no lugar, servindo a Deus e confiando no Deus que prometeu. Amém, irmãos? Confiando no Deus que prometeu. Tem muita gente que se revolta com as pessoas por aquilo que não acontece na sua vida, quando geralmente os responsáveis pelos insucessos da pessoa é a própria pessoa. Tem muita gente que fica revoltado com o seu pastor, revoltado com o seu presidente, revoltado com o seu presbítero da congregação, quando na verdade o insucesso da pessoa é a própria pessoa. A Bíblia diz em Isaías 54:2: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se